Ame o que Deus te chamou para fazer. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camasso e te convido a meditar junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre, não especificamente sobre propósito, mas sobre chamado. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida. O Senhor, Ele coloca sobre o nosso coração como devemos ser. O nosso maior exemplo foi Jesus. Jesus veio nessa terra por um propósito maior. O propósito de Jesus era morrer pelos meus e pelos seus pecados. Esse foi o propósito que Jesus veio a essa terra. Mas Jesus veio e Jesus nos ensina a como sermos parecidos com o Senhor. Jesus serviu, Jesus amou, Jesus curou. Por onde Jesus passava, Jesus carregava uma multidão, mas Jesus nos ensina a termos um coração que agrada a Deus. A palavra do Senhor nos diz, Jesus vai dizer para os discípulos que o maior é o menor. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, ele mostra a humildade, o coração que ele tinha, o quanto o coração dele estava no Senhor. Mas você precisa amar aquilo que Deus chamou para fazer. Deus te chamou para amar o seu próximo, Deus te chamou para servir, Deus te chamou para cuidar. Eu sei que existem momentos na vida que talvez você não tenha clareza do seu propósito, mas Deus chamou para isso. O básico é amar, é servir, é cuidar, é prestar atenção nos que estão à sua volta, é aquilo que Deus colocar no teu coração para suprir e abençoar a vida de alguém, você tem que fazer. Por quê? Porque o Senhor ministrou o teu coração. Isso são as mínimas coisas que nós devemos fazer, porque Jesus veio para nos ensinar a sermos pessoas humildes, ser pessoas que servem. Jesus veio para nos ensinar a termos um coração que agrada ao Senhor. Ame aquilo que Deus tem colocado no teu coração, seja levar a palavra para alguém que precisa, seja orar para alguém que necessita. Eu digo para você, eu amo ministrar a palavra. Eu amo orar por pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Porque o meu coração pulsa por isso. Você precisa ter um coração voltado para o Senhor, a ponto de o que você fizer, você sabe que foi pelo Espírito. Você precisa ter um coração voltado a Deus a ponto de muitas vezes abrir mão da sua dor para consolar outra pessoa. Muitas vezes algo ali que você tanto queria, o Senhor pede para você, abra mão. Isso é amor ao Senhor. Eu entendo que quando você ajuda alguém nessa terra, você está mostrando para Deus o quanto você o ama. E o texto que eu quero trazer para o teu coração é o chamado de Abrão. O Senhor deu uma ordem para Abrão. O Senhor deu um direcionamento a Abrão. E aqui eu quero falar de um coração obediente. Quando você ama aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra, o seu coração, você mostra para Deus o quanto o seu coração é um coração obediente. Gênesis 12, o versículo 1 vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí, depois desse direcionamento, tem uma promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
havia um direcionamento e uma promessa atrelada a esse direcionamento. Mas aqui eu quero focar no direcionamento que Deus dá a Abrão. Sai da sua terra. Você só obedece quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Você só obedece quando você ama aquilo que Deus te chamou para fazer. Você só consegue obedecer quando o teu coração pulsa pelo que Deus te chamou para fazer. No decorrer da sua caminhada com Deus, Deus vai te dar direcionamentos. Isso é um fato. E direcionamentos de servir, direcionamentos de amar, direcionamentos de abrir mão, direcionamentos de renunciar. Por isso que eu comecei dizendo, ame aquilo que Deus te chamou para fazer. Só faz quem tem um coração obediente, só faz quem ama a Deus acima de todas as coisas. Antes de você amar aquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Abrão amava o Senhor acima de todas as coisas. Abrão sai de uma terra e Deus não mostra no mesmo instante para onde ele vai levar Abrão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não mostrou antes. Por isso que você precisa amar aquilo que Deus chamou para fazer. Por quê? Porque no meio do caminho Deus vai te orientar, Deus vai te direcionar. Deus vai te mostrar pessoas específicas para você abençoar. Sabe o que eu aprendi na presença de Deus? Existem pessoas que estão na nossa vida, que Deus coloca na nossa vida, apenas para nós orarmos. E você precisa amar isso. Existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você abençoar de alguma forma, seja financeiramente falando, seja com estratégias, mas existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você apenas orar. E você precisa amar isso. Ter um coração voltado para o Senhor. Existem pessoas que vão te procurar apenas porque precisam de uma oração. É assim que nós caminhamos com Deus. É assim que nós servimos ao Senhor. Precisamos estar dispostos a fazer aquilo que Ele nos chama, aquilo que Ele coloca no nosso coração, independente da nossa dor. Deus não vai te chamar, Deus não vai colocar no teu coração se você estiver, só quando você estiver bem. Não, porque a vida está sempre acontecendo. Coisas diárias acontecem que te entristecem, que te deixam mal. E Deus quer te usar. Deus quer te levantar. E talvez, olha só o que o Espírito Santo fala no teu coração. E talvez através disso que Deus te chama para fazer em determinados momentos, é isso que vai te levantar. É o chamado que vai te levantar. É ouvir a voz do Senhor que vai te levantar. É obedecer que vai te levantar. E a gente fica esperando algo completamente diferente acontecer para que nos levante. Não, às vezes é fazer aquilo, amar aquilo que Deus te chama para fazer, é o que vai te levantar. Ame vidas, ame servir, ame ao Senhor acima de todas as coisas, ame diariamente aquilo que Ele te chama para fazer, ame orar. Eu sei que para cada pessoa Deus tem algo específico. Você é único para Deus, você tem uma única identidade para o Senhor. E o que Ele pede para você, Ele não vai pedir para outras pessoas. Por isso, esteja com o seu coração voltado para o Senhor. Assim como o coração de Abrão estava voltado para Deus, a ponto de sair de uma terra e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar, revela como o coração de Abrão era e como o coração dele estava no Senhor. Por isso, obedeça. Por isso, ame. Por isso, exerça. Talvez guarda isso no teu coração. Talvez o que Deus vai te chamar para fazer vai ser isso que vai te levantar. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor enche esse coração que ouve agora essa palavra com o teu amor. Para que esse coração pulse por aquilo que o Senhor chama a fazer, seja uma oração, seja abençoar a vida de alguém de qualquer forma, seja levantar alguém.
e que através desse chamado, Senhor, o Senhor possa levantar pessoas, o Senhor possa reerguer pessoas. Ensina a ter um coração obediente, um coração temente, um coração rendido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra faça sentido ao teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém?